Vamos ter alguns instantes de oração, pedindo ao Senhor que fale conosco, coloque a sua vida diante dEle. Vamos interceder pelo nosso seminário, interceder também pelo nosso país. Nas suas orações, lembre-se de forma muito especial das escolas da nossa nação, né? Que estão aí vivendo uma onda de ameaças, país, de certa forma, vivendo uma onda grande de violência. Pedimos a Deus que Ele seja misericordioso conosco também. Ore a Deus, preparando assim para que o cultuemos em instantes. O Pai, é na Tua presença santa que nos colocamos nesta manhã em culto ao Senhor, pela obra do Teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou com graça e misericórdia e agora nos recebe na Tua santa presença. Ó Pai, que cada ato desse culto suba até o Teu santo trono de graça, com uma expressão de louvor, de lábios redimidos, de corações transformados pela obra poderosa do Teu Filho. Nesse momento também, ó Pai, enquanto começamos o nosso culto, já intercedemos pelo nosso país, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, especialmente desse momento de instabilidade, de violência, rondando as escolas. Que a boa mão do Senhor guarde os nossos filhos, ó Pai, guarde todos aqueles que dependem, portanto, da Tua proteção. E pedimos que o Senhor esteja conosco, ó Pai, caminhando dia após dia, porque somos totalmente dependentes de Ti. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 16, do versículo 25 ao versículo 27. Eu vou convidá-lo para que de pé nós façamos a leitura em uníssono desta passagem. Romanos, capítulo 16, do verso 25 até o verso 27, a uma só voz. Vamos ler a palavra do nosso Deus, como se acha registrada em Romanos, capítulo 16, 25 a 27. Leamos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus cantando juntos o hino de número 14. Hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo.
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante, ainda de louvor e adoração ao nosso Deus, colocando nossa vida diante do Senhor. Quero convidar nosso irmão seminarista Talmai para nos dirigir a Deus numa palavra de oração. Talmai, por favor. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor nessa manhã pela oportunidade que temos de estar juntos como irmãos em Cristo, ó Pai, como família da fé, louvando, bendizendo e glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido um Deus providente e bondoso e também, ó Pai, as Suas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas todos os dias. Nós também louvamos ao Senhor pela obra da redenção através de Cristo Jesus, pelo qual nós temos então a salvação e o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Em todas essas coisas nós bendizemos ao Senhor e proclamamos ao mundo, ó Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Nós confiamos em Ti, bendizemos o Teu nome, através de Cristo, no poder do Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 1, Justos e os Ímpios. Salmo 1, salmo muito conhecido dos irmãos. E ele diz assim, Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o texto do Salmo 1, como já é do conhecimento dos irmãos, mostra como o pecado sorrateiramente vai minando as estruturas de um homem. O versículo 1, ele vem numa ascendência, mostrando exatamente o dano que ele promove na vida daquele que não teme ao Senhor. Ele observa no versículo 1 que o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, é bem-aventurado. Mas o ensino que está também dentro desse verso é que há uma dinâmica do pecado tentando afastar o homem do Senhor. Mas o justo, bem-aventurado, que não se envereda por essa trilha, tem o seu prazer na lei do Senhor. Medita nas Escrituras Sagradas de dia e de noite. Isso é extremamente importante para nós, porque se nos afastarmos, irmãos, da presença do Senhor, por um instante sequer, nós seremos tão fragilizados pela condição a que ainda estamos sujeitos, seremos tão expostos nesse mundo caído, que corremos muitos riscos, sérios riscos. Nós precisamos amar as Escrituras, desejar as Escrituras, e eu fico pensando, especialmente, na força destas palavras ditas no versículo 2, em função das experiências que nós vamos desenvolvendo com o Senhor nos nossos dias, não é? Eu não sei como é que os irmãos lidam com a dinâmica, por exemplo, da recepção de informações contemporâneas, não é? Mas os irmãos podem observar que hoje nós somos cada vez menos pacientes, não é? Para ler, por exemplo, um livro inteiro, para assistir, por exemplo, uma programação que dure muito tempo. O advento, né, das redes sociais, e os irmãos podem observar que agora as redes sociais que estão em mais uso nos nossos dias são aquelas de menor tempo, né, com vídeos pequenos, com mensagens pequenas, né? E aí as pessoas estão sempre buscando informações muito rápidas, muito rápidas, muito rápidas, mas aqui o texto diz que o prazer do homem bem-aventurado é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Às vezes eu fico pensando que alguns cristãos
estão retornando a uma prática antiga que eu achava tinha sido anulada do nosso meio, mas que voltou agora por meio das mídias sociais. Alguns irmãos aqui talvez se lembram que antigamente os nossos avós tinham lá nas suas casas guardadas as caixinhas de promessa. Vocês lembram delas? De vez em quando um crente passava lá e arrancava um versículo e dizia assim, é a minha meditação do dia. Desaparecemos com as caixinhas de promessa e elas voltaram, né, num outro formato, né? Eu tenho uma dessas caixinhas de promessa agora aqui. E aí a gente abre a Bíblia, salta um versículo e fiz a minha devocional. Busquei o Senhor. Nós que somos homens separados pelo Senhor para servi-lo, precisamos ainda com mais zelo, buscando esta bem-aventurança que nos afasta, não é, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Nós precisamos retomar esse desejo ardente de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas Ele encerra o Salmo dizendo também que o caminho dos ímpios perecerá. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcancem, e nós vamos buscar isso nesse momento através da oração. Às vezes nós não temos buscado o Senhor com a mesma intensidade que esse homem aqui busca, e precisamos pedir a Deus que nos perdoe, que nos motive, que nos encaminhe, que nos leve a uma vida devocional ainda mais intensa. Às vezes nós temos sido negligentes por conta das nossas muitas atividades, né? E achamos que fazer exegese, escrever artigo, monografia, estudar para a prova é o mesmo que devocional. E não é. Todos nós sabemos muito bem disso. Pedir ao Senhor que nos dê graça, para que nós sejamos homens da palavra mesmo, não nos afastando dela, nos alimentando do pão vivo que é Cristo Jesus, e buscando sempre, a todo momento, tê-lo como nosso caminho, nos afastando de todas as outras veredas, né, de todas as outras, todos os outros caminhos tortuosos que nos são apresentados. Nós vamos permanecer alguns instantes orando silenciosamente, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele tenha graça, misericórdia e derrame graça sobre nós também. Depois de um período de oração silenciosa, aí nós vamos elevar a Deus a nossa voz, né, agradecendo pelo perdão que Ele nos oferece. Aí eu vou pedir, né, que nosso irmão Tiago Tardim, por favor, nos dirija a Deus naquela palavra de oração, conduzindo-se ali ao microfone. Ó Deus amado e bendito, como a Tua palavra mesmo diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E se estamos aqui, Deus, é porque podemos dizer, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os nossos pecados, não só essa negligência para com a Tua lei, que é fonte de vida, que é alimento espiritual, mas tantos outros pecados, omissões e transgressões, conscientes e inconscientes, visíveis ou invisíveis, mas todos esses em Cristo Jesus, pelo precioso sangue derramado do nosso Cordeiro Pascal, fomos libertos e recebemos o perdão completo pelos nossos pecados. Isso é motivo de alegria, pois nós não merecíamos, sabemos disso. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a trilharmos esse caminho, a vivermos uma vida não só ministerial, mas em todas as áreas da nossa vida, com esse espírito de gratidão, com essa disposição do justo no primeiro salmo, de meditar na Tua lei de dia e de noite, de ter prazer nela, de ter o contentamento no Senhor, de glorificar ao Senhor ao gozá-lo para sempre. Que o Senhor nos ajude, pois por meio desse perdão nós podemos levantar, podemos ser reerguidos pelo Teu Espírito e continuar caminhando. Ajuda-nos nessa caminhada, Deus. Ajuda-nos a trilharmos o caminho, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, e também ajuda-nos a intencionalmente viver o que pregamos e temos aprendido e aprendido aqui no seminário, e também testemunhar isso, para que o Teu reino se expanda e para que o Teu nome seja glorificado, pois não há bênção maior, não há presente maior do que saber que fomos libertos do juízo eterno, da condenação eterna. Pela graça, por causa da graça, nós fomos salvos. Isso não é
dom nosso, nunca foi, mas o Senhor aprove este amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós nos agradecemos e o Senhor ajude-nos a não nos esquecermos disso diariamente, a todo instante, rendermos graças a Ti, porque é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos guarda e é o Senhor que nos capacita a trilharmos a nossa caminhada, a nossa peregrinação rumo a Jerusalém celestial. Nos méritos de Cristo Jesus e somente dele que nós oramos. Gratos, gratos e gratos. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos colocar em pé, vamos cantar. Essa é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o nosso mensageiro desta manhã é o reverendo Erasmo. Ele é vice-presidente do Sínodo Norte de Minas, pastor na Segunda Igreja Presbiteriana de Salinas, né? Ex-aluno também aqui do nosso seminário, e é o instrumento que o Senhor Deus separou para nos trazer a palavra nesta manhã. Desde já eu quero agradecer, reverendo Erasmo, por ter aceito o convite do nosso seminário. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Quero convidá-lo aqui à frente para nós orarmos e então receber a palavra do Senhor.
Ó Pai, nós queremos render graças a Ti por esta oportunidade de culto que o Senhor nos tem oferecido, ó Pai, e queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Teu servo, o reverendo Erasmo, para que ele nos traga a Tua palavra, ó Pai. Toma-o nas Tuas mãos, iluminando a sua mente, conduzindo os seus lábios, ó Pai, e fazendo com que essa palavra chegue ao nosso coração também. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quem agradeço ao pastor Cleverson e também o diretor do seminário, e a todos vocês que estão aqui, eu quem agradeço o convite ao nosso sínodo, o presidente do sínodo, pastor Tarcísio, não pôde estar porque ele retornou da reunião da executiva do Supremo e tinha alguns compromissos a serem resolvidos em Montes Claros. Então, ele pediu que eu estivesse aqui. Na semana passada eu estive aqui em Belo Horizonte também. Eu tive 3 dias aqui, tive 3 dias em Esmeralda. E quando eu cheguei lá no dia seguinte, o pastor Tarcísio me postou e falou comigo. Mas foi um prazer atender, né? Estar aqui com os irmãos e voltar a esse seminário, para mim é sempre uma emoção, é sempre uma grande alegria voltar a esse seminário. Esse lugar a gente não esquece mais, faz parte das nossas vidas. E foi aqui que Deus me ensinou muitas coisas e está me ensinando ainda, né? E só falta eu deixar a barba crescer para ficar parecido com o pessoal aqui mais jovem aqui, mas nós somos jovens também, né? Tem alguns aí que é mais velho, mas nós somos jovens ainda, né? Pessoal do cabelo branco, tá? É uma alegria mesmo estar com os amados. E quando estiverem perto de Salinas, quando passarem por lá, será um prazer recebê-los lá, né? Tem muito piqui, né? Sal, só, cheio. Olha, eu não posso deixar de falar da outra coisa, porque eu era conselheiro de saúde lá também, e eu era conselheiro de saúde de Itaiobeiras. Aí o pessoal do governo do estado foi lá para receber uma homenagem. E na hora da homenagem, a pessoa que estava dirigindo o evento, o que ela fez? Falou, o pastor Erasmo vai vir à frente e fotografar com o pessoal do governo do estado e entregar uma caixa de cachaça para cada um deles. É complicado, né? Como ele falou diante da plateia, eu também falei isso diante da plateia. Eu posso ir até aí, mas menos para entregar a caixa de cachaça a cada um. No meio da plateia, falou no meio da plateia. Então, mas meus caros, nós representamos o Sínodo Norte de Minas, tá? Eu copiei algumas coisas de algumas revistas, e o Sínodo Norte de Minas ele tem 4 presbitérios. O PNTM, em Montes Claros, com 5 igrejas e 4 congregação. Ele tem o PEMOC, também em Montes Claros, com 7 igrejas e 5 congregação. Isso eu copiei lá do sistema lá da tesouraria. O PESAL, que é o Presbitério de Salinas, onde eu faço parte, lá nós temos 9 igrejas, 10 congregações e uma congregação presbiterial. E temos também o PRVJ, no Vale de Jequitinhonha,
4 igrejas e 2 congregações. Nós temos na região norte 58 cidades que não têm IPB. Em toda Minas Gerais, segundo a revista Novos Rumos, nós temos 542 cidades que não têm IPB. Me preocupa, e eu tenho uma palavra a dizer aos irmãos: precisamos trabalhar mais. Precisamos trabalhar. Não basta cantar só o hino 315, dizendo lá, a primeira frase da primeira estrofe diz: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Não é para dizer, é para fazer. É para gastar mesmo, sola de sapato, entregando folheto, convidando, falando com pessoas, e dando estudo de evangelismo às pessoas nas casas. Nós estamos fazendo isso lá, nós vamos fazer dias de impacto evangelístico lá em Salinas, e nós vamos levar os adolescentes, os jovens, o pessoal mais velho. Nós estamos convidando todo mundo para ir para a rua. Pelo menos 2 vezes por mês nós vamos estar na rua. Sexta-feira nós vamos estar na rua. Primeira mão, lugar nas casas das pessoas que estão enfermas. Nós vamos ficar na frente da casa e fazer um trabalho rápido em frente das casas. Nós estamos com muitas pessoas doentes, além de outras doenças. Nossa cidade, a maioria do pessoal pegou chikungunya, e a coisa não está fácil, porque também deixa sequelas, né? Então, nós primeiro vamos fazer com esse pessoal. Ainda esse mês, nós vamos sair pelas ruas, num trabalho de impacto, fazendo esse trabalho novamente. E nós vamos continuar. Nós já estudamos Bíblia nas casas de pessoas não crentes que querem estudar a Bíblia. Precisamos trabalhar, precisamos suar a camisa. É para a glória de Deus, Ele nos chamou para trabalhar. Nós somos servos, e servos dEle, Ele chamou para trabalhar. Não ficar só olhando, é para trabalhar mesmo, queridos. Queridos, eu tive olhando o livro de 1 Coríntios, e eu poderia estar falando nessa manhã aos queridos irmãos sobre a ambiguidade da igreja. Em 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios, nós poderíamos falar sobre a ambiguidade da igreja. Porque, queridos, a imagem da igreja apresentada nesses capítulos de Coríntios é extremamente ambígua. E isso acontece porque existe um paradoxo no cerne da igreja. E ele representa a dolorosa tensão entre o que a igreja diz ser e o que ela parece ser. E depois da pandemia para cá, isso ficou mais claro ainda. Então, queridos, cuidado o que a igreja está dizendo ser, o que a sua igreja está dizendo ser, o que ela parece ser. Queridos, porque eu tenho visitado algumas cidades, tenho encontrado com pessoas crentes e líderes de igreja que têm me arguído da seguinte forma: pastor, lá na igreja, grande parte do pessoal está bebendo só um pouquinho de cerveja. Lá na igreja, o pessoal está fumando só um pouquinho. Lá na igreja, quando vai a uma festa, o pessoal está dançando só um pouquinho. Não tem nada a ver. Sabe que não tem nada a ver mesmo? E eu falei para 2 pessoas de igrejas diferentes na semana passada. Você está me perguntando isso, então vou te responder conforme está na Bíblia.
Quando foi outro dia em outra cidade, uma pessoa de outra igreja veio com a mesma questão para mim. Eu sou da igreja tal, mas eu moro com o meu marido, eu não sou casado. E veio com a mesma história de beber, fumar, fazer isso. Então eu falei, você está me perguntando? Eu vou te responder de acordo com a Bíblia. Ela disse, não, porque lá todo mundo faz e acho que não tem nada a ver, coisa pouca. Então, eu falei com a pessoa sobre a Bíblia. O que a igreja está dizendo? A igreja está dizendo ser. O que ela realmente é? Paulo aqui em Coríntios, ele traz a autodescrição, a sua autodescrição. Ele traz a descrição da igreja de Corinto também. Ele traz a descrição dele e de Corinto. Aí no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, Paulo saúda a igreja, chama de igreja de Deus, povo de Deus. No versículo 4 a 9, ele agradece pela igreja. E do versículo 10 a 17, então Paulo apela à igreja. Então, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos apenas o versículo 17 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu quero, mais nesses poucos minutos, nós vamos compartilhar sobre pregue o Evangelho e não anule a cruz de Cristo. Versículo 17, queridos, de 1 Coríntios 1. Vamos ler todos juntos, bem alto e forte. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Vamos repetir? Eu não estou ouvindo bem os irmãos. Vamos lá, vamos repetir? Porque Cristo... Amém, amém. Queridos, nesse texto, Paulo então expressa um elemento positivo e 3 elementos negativos. Você olhar aí o versículo, ele mostra um elemento positivo e 3 elementos negativos. Então, o elemento positivo, ele diz que Cristo o enviou para pregar a mensagem de salvação. E os 3 negativos, ele fala que não recebeu ordem para batizar crentes. O segundo negativo, ele diz que a proclamação da mensagem, preste bem atenção, a proclamação da mensagem não deveria ser um tratado filosófico. Na reunião do presbitério, em 7 de janeiro, nosso presbitério, eu falei com uma pessoa que ia ser examinada para ser ordenado. Quando você for pregar, pregue a palavra de Cristo, não pregue a sua palavra. Porque senão você vai se atrapalhar nesse exame. E a pessoa, graças a Deus, ouviu. A proclamação da mensagem não deveria se tornar um tratado filosófico. A cruz de Cristo não pode perder a centralidade. Queridos, uma das coisas, a questão de fazer da mensagem um tratado filosófico, alguns alunos do Instituto Federal lá de Salinas têm conversado comigo e eles têm reclamado que os professores têm tentado inculcar aquilo que é a cabeça, o pensamento, o modo de viver daquele filósofo na cabeça deles. Filosofia, eu entendo que é uma matéria que nos ensina a pensar. Eu não tenho que ter a cabeça do fulano e nem viver como o fulano lá.
Então, queridos, veja bem, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é uma tarefa, porque Cristo não me enviou para batizar. Se vocês olharem no versículo 15 e 16, Paulo, então, ele enfatiza não ter interesse em batizar convertidos. E agora ele apresenta o motivo. Cristo me enviou para pregar o Evangelho. Se em Romanos capítulo 1, versículo 1 e outros textos mostra exatamente isso que ele está falando. Cristo me enviou para pregar o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho de Cristo. Ou estou cruzando os braços. Queridos, a tarefa de pregar o Evangelho requer talento, educação, tato, aptidão, acima de tudo, sabedoria vinda do alto, enchimento do Espírito. Não é a sabedoria humana que vai adiantar, mas sabedoria do alto. Sabedoria do alto para fazer a obra do Senhor. Batizar crentes, John Stott diz que é um ato mais simples, não requer tanto preparo, mas pregar é uma tarefa permanente de conduzir pessoas ao arrependimento, conduzir pessoas à fé, conduzir pessoas a uma nova vida, ao crescimento espiritual. E, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos, que o pastor precisa orar todo o tempo que ele puder, e é aquilo mesmo que Paulo disse, é orar sem cessar. Eu levanto pela manhã, nós vamos para o culto doméstico, leitura de 4 capítulos da Bíblia, eu e minha esposa, depois a oração. Daí a pouco, nós vamos, aí eu vou para o estudo ou fazer visita a alguém, mas depois nós voltamos para o almoço. Antes do almoço, oração outra vez. À noite, janta, oração outra vez. Antes de dormir, nós vamos orar outra vez. Mas, queridos, eu sou uma pessoa que durmo pouco, eu não durmo muito, acostumado aos tempos de morar em cidade grande e sempre levantando muito cedo e indo dormir muito tarde. E até hoje eu continuo dormindo pouco. E todos esses espaços que eu estou acordado, Deus tem me conduzido à oração. E Deus me traz os nomes de cada pessoa da igreja para eu estar orando. Queridos, eu tenho uma lista, e as pessoas que não são crentes também descobriram já que eu tenho uma lista com 100 e poucos nomes de pessoas que têm pedido para orar por eles. E Deus tem me chamado a atenção, me conduzido. Não é à toa que Deus tem me conduzido à oração. É preciso orar, e eu, em todas as orações também, eu digo: Senhor, manda trabalhadores para a sua seara, a seara é do Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. E Deus tem cumprido o que Ele diz na palavra dEle, querido. Deus tem cumprido o que Ele diz na palavra dEle. Então, queridos, nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar lembrando que pregação é conduzir pessoas ao arrependimento, é conduzir pessoas à fé, a nova vida, ao crescimento espiritual. Batizar, concordo com John Stott, que é um ato mais simples, não se repete, porque batismo, ele distingue um cristão do mundo. A pregação, ela se dá a cada dia do Senhor, cada domingo você está lá pregando, durante a semana também você tem alguns dias que você prega, tem algumas casas que você vai, você tem que trazer uma palavra,
tem algumas reuniões ou alguns convites de órgãos públicos, eles sempre pedem para você dar uma palavra. Então, queridos, é preciso mais preparo. Então, Paulo não está aqui, de maneira nenhuma, ele está desmerecendo o batismo. No texto dele, é preciso que entendamos que ele não está desmerecendo o batismo. Ele está seguindo o exemplo de Jesus. Lembre-se, Cristo proclamava o Evangelho, mas os discípulos batizavam. Isso está lá em João, registrou isso no capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus designou os apóstolos para serem pescadores de homens, como registrou Mateus no capítulo 4, 19. E ele os enviou a pescar homens pela pregação do Evangelho. Tem uma família que na segunda-feira eu estudo a Bíblia com eles. O marido era dessa igreja LBV, e a mulher é desigrejada. Então eu já estou na 8ª lição com essa família, mas não está fácil. Mas todo dia eu tenho posto na oração. Todo dia eu tenho posto na oração. Não está fácil. Porque eles se contradizem nas explicações, nas falas, mas Deus está mandando perseverar, continuar, estudando a Bíblia com eles, para que eles aprendam o que é seguir a Jesus. Deus enviou o seu povo, ele enviou seus apóstolos, chamou e enviou para pescar. Ele enviou para pescar através da pregação da palavra. Pregar é lançar a rede. Paulo tinha que usar todo o seu tempo, o seu talento, para pregar a palavra. Por isso ele deixava para outros batizar. Mas qual o método que Paulo usava? Qual o método? Queridos, ele usava o método não com sabedoria de palavras. Mas nesse versículo, a expressão sabedoria de palavra descreve o método de um orador grego quando discursa com eloquência. Na oratória grega, os oradores esmeravam-se para apresentar argumentos filosóficos para defender determinados pontos de vista. Eu fui a uma casa visitar, a mulher é crente, o marido não. E o marido se acha um filósofo. E quando eu cheguei, sentei, e ele não deixou nem eu começar a conversar. Eu já estou com uma carga de filosofia em cima de mim. Mas eu preferi nem falar para ele que eu já dei aula de filosofia para o 3º ano, para o pessoal do 3º ano. Eu preferi não falar. Deixei ele descobrir, depois ele descobriu que eu já tinha dado aula para o pessoal do 3º ano sobre filosofia. E ele jogou em cima de mim. E eu deixei ele falar, ele falou. Eu peguei e deixei a filosofia dele de lado e comecei com a Bíblia. E ele não conseguiu argumentar com o falatório dele a Bíblia. Queridos, não com sabedoria de palavra. Paulo não se identifica com esse procedimento. Paulo poderia usar da retórica grega, ele poderia falar com grande eloquência, ele tinha conhecimento e estudo para isso, mas ele não se identifica com esse procedimento. Porque ele proclamava a mensagem da cruz em termos simples. Pregue com simplicidade. Jesus fez assim. Não anule a cruz de Cristo. Pregue a palavra de Cristo, não a sua palavra. Você foi chamado para pregar a palavra de Cristo. Uma vez, numa igreja,
as pessoas da igreja assim, falaram assim para mim: pastor, você está falando muito difícil, fala mais simples. Eu tinha interpretado que pelo nível escolar das pessoas da igreja, não teria problema nenhum. Mas eles pegaram, alguns diziam: opa, você está falando difícil, fala mais fácil. Eu falei: então tudo bem. Então, a gente modificou um pouco. Mas, queridos, veja bem, essa última frase do versículo 17, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Eu já vi, tem pastor aqui na sala que eu já vi pregar várias vezes, e eu sempre aprendo muito e me enche o coração por isso. E não é o muito falar, não é o falar difícil, que é falar a palavra de Cristo, que enche o coração. Deixa o Espírito Santo falar através de você. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe para que Ele te chamou. Então, Paulo, quando ele proclamava a mensagem da morte de Cristo na cruz do Calvário, Paulo sofreu escárnio do mundo greco-romano. E esse mundo rejeitou a mensagem da morte de Cristo, a mensagem ignominiosa na cruz, esse mundo rejeitou. Então, queridos, se Paulo, com a sabedoria que ele tinha, se ele tivesse adotado a prática grega de eloquência na mensagem, a cruz tinha se esvaziado e o seu poder também. Teria sido vã a pregação dele, a sua mensagem não teria tido tanta percepção, não teria havido conversões, não teria havido batismo. E, queridos, o pessoal que está assistindo, as pessoas que vêm à igreja no culto, elas procuram perceber se você está procurando falar a palavra de Deus, se você tem sido uma pessoa de oração, se você é a pessoa que está cheia do Espírito. As pessoas sentem isso. Eu fiquei surpreso com um jovem que ele está fazendo faculdade aqui perto, e ele chegou um dia para mim, teve um convidado de fora, que foi muito divulgado na igreja, e quando terminou, na saída, esse jovem chegou para mim e falou assim: ô pastor, a pessoa veio pregar ou veio vender as palavras dele? Eu fiquei surpreso daquele jovem, um jovem muito inteligente, e ele falou assim: ele veio vender as palavras dele. Então nós precisamos, querido, ter cuidado, que as pessoas estão observando, e nós precisamos pregar a palavra, pedir a Deus para nos encher do Espírito, ter vida com Deus. Vida com Deus, nós precisamos. Paulo, com a humildade que ele tinha, ele levou pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo, e é isso que você precisa fazer. Ele indicou, através da vergonhosa cruz de Cristo, que aquelas pessoas precisavam, as pessoas que estavam te ouvindo, precisavam ter os seus pecados perdoados pelo amor de Cristo na cruz. Queridos, não basta eu dizer, não basta eu cantar, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e não fazer.
e não se dedicar. Deus não dorme. E quando Ele te chamou, Ele não estava dormindo nem cochilando, porque Ele não faz isso. Então, trabalhe, faça a sua parte, se esforce por fazer a obra do Senhor. Há muita coisa para fazer nesse país, há muito trabalho a ser feito nesse país. Nós estamos vendo os últimos acontecimentos do nosso país, e muitas pessoas fazem a pergunta o que está acontecendo, pastor? Por que essas coisas estão acontecendo? O que é isso? Muitas pessoas estão perguntando, pessoas que não são crentes, e pessoas que também estão perguntando, o que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Precisamos trabalhar, queridos, precisamos trabalhar bem mais, cada vez mais. Cristo, diz Paulo, não enviou a batizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe sua vida. Que você lembre sempre do capítulo 1 de 1 Coríntios e dos outros capítulos também, o que ele nos ensina a respeito da igreja, da palavra de Cristo, como ela deve ser pregada. Que Deus te abençoe e que Deus te dê sabedoria a cada dia e te encha do Espírito a cada dia, para a glória dele. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos ter o nosso momento de oração, de intercessão também daqui a pouco, mas eu queria convidar o reverendo Lapa para que nos conduzisse a Deus nessa última oração. Depois, pedir ao reverendo Erasmo que impetre a bênção e logo após nós gostaríamos então de orientar como será esse nosso momento de oração hoje aqui. Convido a igreja a colocar-se em pé e vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque no meio dos desafios do dia a dia, o Senhor nos concede um momento para nos quedarmos diante da face do Senhor, em culto de adoração ao teu santo nome. Obrigado, Deus, porque nesta manhã somos desafiados a trabalhar, mas sem anular a cruz do Senhor Jesus. Nos deu, Deus, prudência, discernimento, vida com o Senhor, para que, ó Deus, na nossa pregação seja cristocêntrica, que, ó Deus, o eu seja anulado e que Cristo seja exaltado. Muito obrigado pela vida do reverendo Erasmo, a viagem, a disposição dele. Obrigado, ó Deus, por esta vida. Obrigado pela vida de cada aluno, de cada professor. Obrigado, ó Deus, pela existência do nosso seminário. Obrigado porque tantos pastores este seminário já deu para
o campo neste país e fora. E mais pessoas, ó Deus, se preparam para servir ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a cumprir o teu chamado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, amados, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Amém.